Agora que nós já fizemos a instalação do Blender, eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem resumida, como a gente navega pela viewport. Então, que é essa área da nossa janela onde a gente enxerga o ambiente tridimensional. Uma coisa que eu acho bem importante relembrar vocês, indo um pouquinho lá para o mundo da matemática, que a representação do ambiente 3D, ele se dá a partir de um sistema cartesiano. Então, a gente vai ter três eixos que formam um ângulo de 90 graus entre eles, que vão representar para nós a largura, a altura e a profundidade. A nomenclatura desses eixos vai muito de sistema para sistema. Vocês talvez nos livros de matemática vejam principalmente o eixo Y e o Z sendo representados de forma diferenciada, e mesmo entre os softwares da área de computação gráfica a gente tem um pouquinho de diferenciação entre o que cada um dos eixos representa. Em geral, o eixo que a gente chama o eixo de largura é o eixo que a gente acaba chamando de X, né? Representa então pela letra X. Eu vou mostrar para vocês já aqui no Blender uma navegação que a gente pode fazer a partir desse iconezinho que a gente chama de gizmo e que permite, se vocês apertarem com o botão esquerdo do mouse e arrastar, né, vocês fazerem uma rotação já da nossa câmera da viewport, né, da nossa visualização da viewport. Então, só para mostrar que mexendo aqui a partir desse gizmo, né, a gente consegue ver, né, que a gente já está movimentando um pouquinho nossa cena como um todo. No gizmo, a gente vê justamente a questão dos três eixos, e eu particularmente, como trabalho com o eixo X representando a largura, então a gente pode ver que o eixo X é esse vermelhinho aqui, né? E se a gente quiser, por exemplo, colocar numa vista de frente para nós, a gente pode colocar esse gizmo alinhado, então, ou com o eixo de profundidade, que no caso aqui no Blender é o Y, ou no caso a gente pode colocar tanto alinhado na frente com o menos Y, Y negativo, como eu estou mostrando para vocês, ou com o Y positivo. Isso impacta em algumas decisões na hora de se posicionar os elementos, mas ainda assim não é nada que seja certo ou errado utilizar de um jeito ou de outro. Bom, por que eu estou mostrando dessa forma? Porque assim facilita a gente entender o que pode ser a frente, atrás do nosso mundo. Ainda que, como eu falei para vocês, tudo isso seja relativo. Vocês podem pensar no eixo Y como sendo o eixo de largura e o X como de profundidade. Vocês podem sim. Só que indo um pouco mais assim pelas definições que vocês vão encontrar na maior parte dos livros de matemática ou mesmo no material sobre computação gráfica, normalmente se considera, né, o eixo X como sendo o eixo de largura. E eu particularmente gosto de usar aqui no Blender, né, a nossa vista da frente como sendo o considerado pelo eixo de profundidade, que é o Y, a partir então de uma visão a partir do menos Y, porque justamente a gente fica com o X positivo à direita e o X negativo à esquerda, o que nos faz lembrar bastante também de como a gente representa matematicamente no sistema cartesiano. Bom, já falei até do eixo Y, né, por consequência, mas nós temos também o eixo de altura, que no caso do Blender ele considera o eixo Z. Aqui que a gente tem, na verdade, até uma diferença em relação, tanto como eu falei, algumas descrições matemáticas de alguns livros, ou até mesmo como funcionam alguns outros softwares de 3D, que consideram às vezes o eixo Z sendo de profundidade e o Y de altura. Como eu comentei com vocês, isso é realmente uma questão de nomenclatura. Vocês poderiam chamar esses eixos de A, B, C, banana, maçã, abacaxi, né, que não teria problema. Mas apenas, né, no caso aqui das convenções do Blender, né, a gente tem então que o eixo Z é o que representa o nosso eixo de altura. Como vocês puderam ver, então, com o nosso botãozinho esquerdo do mouse, a gente consegue mexer no gizmo e rotacionar a câmera. Para a gente fazer outra movimentação de câmera que seja relacionado a dar o zoom, por exemplo, aproximar e afastar da nossa visão, a gente pode utilizar, pensando ainda aqui nos botões da interface, esse botãozinho que tem como se fosse uma lupa pequenininha. A gente
clica com o botão esquerdo do mouse e a gente pode então afastar ou aproximar os nossos objetos da cena. Aliás, uma coisa que eu não comentei antes, mas em geral, quando a gente modela objetos independentes, a gente acaba sempre fazendo em relação aqui ao que a gente chama de origem desse sistema cartesiano, que é onde justamente, né, esses três eixos que formam um ângulo de 90 graus entre eles se interceptam e a gente tem o que a gente chama então justamente de origem, por ser onde a gente começa a contabilizar, né, como sendo o 0, 0, 0 do mundo, né? A partir de então a gente tem unidades em x, de y e z, né, para justamente a gente quantificar aqui onde estão as posições, né, dos nossos objetos. Sem muita matemática, e voltando um pouquinho na navegação. Outro movimento que é bastante importante quando a gente está navegando pela nossa cena no mundo é o que a gente chama de movimentação de Pan, né, que movimenta, digamos assim, essa visão, né, e a gente pode usar essa mãozinha aqui e arrastar também para conseguir fazer essa movimentação, certo? Até aqui eu mostrei para vocês como se faz a navegação via a própria interface e os gizmos, mas é muito mais comum, quando a gente está trabalhando, a gente usar diretamente o mouse para isso. E aí aqui vem um disclaimer importante. Normalmente, quem trabalha com modelagem tridimensional utiliza o mouse e tem um mouse com 3 botões. Não precisa ser um mouse específico, pode ser qualquer mouse. E dá sim para se usar um mouse com 2 botões, né? Vou mostrar para vocês até uma configuração para emular a ideia de 3 botões usando um mouse de 2, mas em geral, né, acaba sendo a navegação baseada na existência do botão do meio. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como se faz essa navegação pensando num mouse com 3 botões, e depois eu vou mostrar para vocês a alternativa de como usar um mouse com 2 botões, tá? Então, assim, para fazer aquela movimentação de rotação que eu tinha mostrado para vocês antes, a gente não precisa usar o gizmo. A gente pode, na verdade, clicar no botão do meio do nosso mouse. Não sei se vocês enxergam, até deixa eu apontar aqui, ó. Mas eu estou usando aqui um plugin, um add-on do Blender, que mostra aqui as teclas de atalho que eu vou estar utilizando. Então, vocês podem também se basear aqui, é como se fosse um mousezinho de 3 botões para enxergar o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, aqui eu cliquei o botão do meio do mouse, ó, e estou arrastando e fazendo justamente aquela rotação que eu tinha mostrado para vocês antes. Para fazer o zoom in e o zoom out, eu costumo usar a rodinha do mouse, e aí nesse caso aqui o nosso addon não chega a capturar aqui, né? Mas, considerando que vocês podem ter um mouse sem rodinha, a gente também pode fazer esse zoom in e zoom out apertando a tecla Ctrl e o botão do meio do mouse. E aí vocês conseguem fazer igual esse zoom in e esse zoom out. Nós podemos também fazer o Pan, né? Apertando então a tecla Shift e também o botão do meio do mouse. Essa é a forma então que a gente, tendo o recurso, né, que seria o mouse dos 3 botões, faz essa navegação dispensando aqui o uso dos gizmos. Às vezes é muito mais rápido, né, utilizando o próprio mouse. O que eu queria mostrar para vocês é que, entendendo aí que a gente tem um público mais variado para essa aula, pode ser que vocês tenham só o mousepad e aí vocês vão ter que utilizar bem mais realmente os gizmos, né? Pode ser que vocês tenham um mouse com apenas 2 botões. Com um mouse de apenas 2 botões, a gente tem aí uma alternativa que pode facilitar também essa navegação, que seria a gente indo ali em Edit, Preferences. Aliás, inclusive aqui, né, onde tem as principais configurações, inclusive de interface, tema. Por exemplo, se vocês quiserem um tema mais claro, eu gosto de usar o tema escuro, que, se eu não me engano, esse é o tema padrão do Blender, tá? Eu confesso que já faz tantas décadas que eu uso, tanto tempo que eu uso o tema escuro, que eu não... E eu sempre importo as configurações de uma versão para outra, então eu nem sei mais qual é a que vem mesmo com o Blender logo que a gente baixa, tá? Mas vocês podem escolher isso aqui, tá? Mas eu meio que desviei um pouquinho do nosso assunto. O que eu estava falando, né, é que
para simular, para emular então um mouse, desculpa, com 3 botões, num mouse de 2 botões, a gente vem aqui em Input, Mouse, e aí a gente pressiona, para mim está desabilitada, essa opção aqui, Emulate 3 Button Mouse, né? E aí justamente ele vai fazer com que sempre que vocês apertarem a tecla Alt mais então o botão esquerdo do mouse de vocês, ele vai funcionar como se fosse um botão do meio, tá? Eu não vou mostrar aqui porque para mim não faz tanto sentido, mas então, basicamente, repetindo, se vocês habilitarem esse Emulate 3 Button Mouse, vocês, para utilizar todas aquelas funções que eu falei usando o botão do meio, ao invés de clicar no botão do meio que vocês não têm, vocês vão usar a teclinha Alt mais o botão esquerdo normal do mouse que vocês têm, certo? Uma outra coisa que eu acho que já é importante, já que eu abri aqui a janela das preferências, é caso vocês façam, não quero falar nenhuma palavra feia, mas vocês sem querer estraguem alguma configuração e não consigam mais usar o Blender em algum momento, tá? Uma coisa que vocês podem fazer é, conseguindo acessar aqui as preferências e indo aqui nesses 3 risquinhos que estão no canto inferior esquerdo, usar aqui o Load Factory Preferences, que é justamente o carregar as preferências originais de fábrica, né, como está dizendo ali. Então, se vocês daqui a pouco fizerem aí alguma configuração que ferrou o resto, vocês podem voltar às configurações originais a partir, de novo, apertando aqui o Save and Load, e vocês colocam aqui Load Factory Preferences, certo? Feito isso, então, nós vimos o basicão da navegação. Eu vou fazer mais um videozinho pela frente agora para mostrar algumas coisas relacionadas à seleção dos objetos. Até já adianto aqui, ó, clicando com o botãozinho esquerdo. E também algumas operações de transformações básicas, porque nós vamos precisar ali para fazer justamente na modelagem, né, o uso de transformações. Isso vai facilitar um pouquinho já a compreensão de vocês na aula, certo? Essa parte de transformações eu certamente vou dar uma relembrada no início da nossa aula de sexta, mas de qualquer forma eu acho importante vocês já saber, já treinar um pouquinho, né, para justamente não ficar tão perdido assim na aula de sexta, tá bom? Até mais!